Vamos lá, gente. Que bom que vocês estão aqui. Né? Quem não me conhece, eu sou Bruna, sou psicóloga de pais e filhos, né? E o meu objetivo aqui é ajudar vocês a criarem os filhotes de forma emocionalmente saudável. E eu tô muito feliz de estar compartilhando esses conhecimentos com vocês, as trocas que vocês estão dando aqui pra mim, tá? Então comentem aí qual está sendo a maior dificuldade de vocês aí com seus filhos, tá? Pra gente poder responder aqui. Eu não gosto de fazer lives demoradas, tá? Então se eu perceber que o assunto tá rendendo muito, a gente marca um outro encontro pra dar uma continuidade. Mas o objetivo aqui hoje é de falar de uma forma mais geral, né, como educar os filhos de maneira emocionalmente saudável, tá? Então eu queria começar falando com vocês de que a primeira coisa muito importante, mas muito importante mesmo, que as pessoas sempre ouvem falar, mas elas acabam, nem todas elas, né, acabam colocando em prática, que é a questão do autoconhecimento, tá? Porque, sim, gente, quase 100%, de verdade, quase 100% dos comportamentos das crianças, eles são reflexo dos pais. E vou falar mais pra vocês, até certas doenças, tá? Às vezes a criança, ela começa a desenvolver certas doenças, que isso também pode ser um reflexo do papai, ou da mamãe, ou daquele ambiente que ela está vivendo muito ali. Então, quando a gente traz para si essa reflexão, quando a gente traz para si esses questionamentos, e muitas das vezes a gente acha a resposta e a gente consegue mudar essa situação, tá? Então, a primeira dica que eu deixo aqui para vocês é a questão do autoconhecimento. Então, por exemplo, se o seu filho tá gritando muito, né, ele é aquela criança que você fala com ele e ele grita de volta com você, é importante você se perguntar, né? Eu grito? Alguém aqui em casa grita? Quando eu estou muito nervosa, eu grito? Quando ele grita comigo, eu grito de volta com ele? Então, esses questionamentos, eles são muito válidos, porque é muito fácil e é muito cômodo a gente sempre colocar a justificativa do comportamento do outro no outro. A gente faz isso a todo momento, isso acaba sendo algo natural, mas que não deveria ser nosso, né? Porque a gente não tem essa maturidade emocional, né, de assumir a responsabilidade e mudar esse comportamento. Então, gente, muitos pais, quando eles entram em contato comigo, pedindo para levar as crianças ao meu consultório, aí eu pergunto, tá, mas qual é a demanda? O que tá acontecendo? Eles falam assim, meu filho tá muito agressivo. Ah, porque meu filho não me respeita. Porque meu filho não me obedece. Porque meu filho não quer estudar. Porque eu falo e meu filho não escuta. Né? Então, existem vários desses, assim, o meu filho faz, o meu filho tá fazendo isso, mas em nenhum momento eles trazem pra mim essa questão. Poxa, Bruno, eu ando muito nervosa, eu ando muito ansiosa e eu acho que isso está impactando, a não ser quando tem um evento específico e aí eles trazem esse evento. Por exemplo, casos de separação. Olha, eu e meu marido estamos nos separando e eu tô achando que isso está mexendo um pouco com o meu filho, né? Mas normalmente não é isso que acontece, né? Os pais, eles entram com esse discurso de responsabilizar a criança. E isso é uma coisa que está sendo muito natural no dia a dia. Então, quando a gente tem essa percepção e a gente começa a fazer esse questionamento, em primeiro lugar, a gente está começando a se conhecer, né? E em segundo, a gente começa a perceber onde que a gente pode melhorar, principalmente melhorar essa relação com os nossos filhos. Então, quando eu falo que autoconhecimento ele é importante, ele não é importante só pra gente, mas ele é importante para qualquer relação que a gente queira ter com os nossos filhos, com os nossos maridos, tá? Então, assim, quando eu dou cursos e dou encontros sobre encontros de relações saudáveis,
Eu ensino tudo isso, eu dou dicas sobre isso, até de como recuperar relacionamentos, de resgatar relacionamentos, mas isso vem através de uma mudança de postura sua. Então, se você está disposta, se você está disposto a melhorar essa relação com quem quer que seja, é importante essa busca dentro de si, tá? Então, ficou aí essa primeira dica, que é a do autoconhecimento. E agora eu vou falar sobre a questão da criança em si, né? Como eu falei, a criança ela projeta muito o comportamento do ambiente, né, da instituição, ou da instituição familiar, da instituição escolar, né? Mas muito dos pais que ela está vivendo ali naquele momento. Então, por exemplo, se uma criança, com certeza vocês já repararam isso, ou com certeza vocês já viram isso de filhos de outras pessoas. Uma criança que começa a pegar o sapato e querer andar no seu sapato. Uma criança que vai lá e pega suas maquiagens e começa a passar suas maquiagens. Uma criança que pega uma boneca e começa a brincar de mãe e filha. Uma criança que pega um monte de brinquedinho e brinca de comidinha. Então, ou seja, o objetivo dessa criança, desde que ela nasce, é fazer parte do mundo adulto, é ser amada, é ser aceita nesse mundo adulto. Só que esses pequenos comportamentos, que para as crianças são grandiosos, né? Motivos de grandes descobertas, inclusive, para a gente acaba não se atentando de que ela está tentando nos mostrar que a missão dela é essa, é ser aceita, ser amada por nós adultos. E a gente não percebe. A gente não percebe no dia a dia, quando a gente passeia num shopping, uma criança que está andando agora, ela tem o ritmo dela, ela tem o tipo de passada dela para ela conseguir se equilibrar no próprio corpo, né? E os pais estão puxando a criança ali para que ela ande mais rápido. Então, assim, entender como o mundo da criança funciona, isso se chama empatia, né? E aí eu sempre faço uma pergunta: você gostaria que fizesse com você? Se alguém visse que você está aprendendo e começasse a ficar sem paciência com você, você ia gostar, né, da reação dessa pessoa com você? Então é sempre importante a gente se fazer as perguntas. É por isso que eu sempre se façam as perguntas, né? Você ia gostar? Se alguém te desse um não e não te explicassem o porquê, você não foi promovida. Mas por que você não foi promovida? Porque não, ponto, e acabou. Você iria gostar? Né? A criança também não, né? Então a criança é um ser humano em construção. Ela é um ser humano pequeno em construção. Então ela é igual a gente, porém ela está em construção. E nós adultos, eu chego a considerar que continuamos em construção, sim, tá? Então, quando a gente entende esse mundo da criança, a forma como ela está se construindo, a gente consegue ter mais empatia pela criança. A gente consegue deixar que ela ande no ritmo dela, a gente consegue deixar que ela aprenda a amarrar o sapato, a gente consegue deixar que ela coma no tempo dela, porque não é o que acontece, ainda mais na correria de hoje em dia. Os pais querem dar comida rápido para poder fazerem um monte de coisas, chegam em casa do trabalho e tem que dar atenção para as crianças, e aí essa atenção que a criança necessita, que a criança precisa e que a criança deseja, ela não tem. E aí isso vira como se fosse uma máscara, porque os pais acham que estão dando atenção para os filhos, mas não estão. Eu até postei no meu stories um depoimento de uma mãe, ela tem 3 filhos, de uma mãe que eu fiz uma live e no decorrer da live sobre ansiedade, me perguntaram como fazer com que os filhos melhorem da ansiedade em casa e você tendo que trabalhar em casa. E uma das dicas que eu dei foi: passe 20 minutos de qualidade, sem celular, sem televisão, sem pensar no trabalho,
sem pensar no jantar, sem pensar em nada. Sente no chão do quarto das crianças, deixem elas comandarem a brincadeira, fique de uma forma mais passiva e as crianças de forma mais ativas, tá? E vocês vão perceber que a ansiedade das crianças vão diminuir. E ela tá fazendo isso há apenas 2 dias. E ela já postou um depoimento que eu repostei no meu stories, falando sobre isso, que ela já sentiu diferença no comportamento das crianças com esse apenas 20 minutos, que não existe. Os pais, eles pensam que quando eles chegam em casa, eles brincam com as crianças, a criança vem mostrar o brinquedo, né, e aí brincam um pouquinho, que não sei o que. Os pais acham que isso é dar atenção, que dar banho, que dar comida, que isso é dar a atenção que a criança precisa. Não, isso é atender às necessidades que a criança precisa. Porém, a criança, ela não sobrevive apenas das necessidades fisiológicas. Ela precisa ser atendida afetivamente. Ela precisa ser atendida emocionalmente. E quando a gente não presta, né, esse bem-estar emocional para a criança, ela vai acabar reagindo de forma comportamental. E, né, algumas crianças, elas acabam reagindo em forma de doença. Por isso que eu comentei lá no começo que muitas crianças ficam doentes por causa do ambiente em que elas estão vivendo. Tá? Não porque elas têm uma imunidade baixa, enfim, mas por causa disso. Então, gente, criar filhos emocionalmente saudáveis é, acima de tudo, você entender quem você é e quem você está sendo. É, acima de tudo, você ser sincero com a criança, né? É sincero mesmo. As pessoas falam assim, eu não vou falar isso para uma criança. Os pais estão se separando, por exemplo, não vou contar para a criança agora, só vou contar depois. Isso não é o certo, porque a criança, ela percebe tudo que está ao redor, né? Então é importante conversar com ela, claro que de uma maneira, né, mais da linguagem da criança, mas a verdade, ela precisa sempre estar presente. Porque a gente subestima muito a criança. A gente subestima muito a capacidade da criança de entender, de ser altruísta e de conseguir lidar com esses sentimentos que ela está tendo. Ela não vai conseguir lidar se a gente não der um suporte emocional para ela. Mas se a gente der, ela vai conseguir lidar sim, né? Então essas são dicas primordiais para ajudar o seu filho a ter uma criação emocionalmente saudável, que isso é muito importante, tá? Agora, essa pressão para estudar. Não, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. É a mesma coisa de você forçar o seu filho a fazer qualquer coisa e se ele não fizer, ele vai ter uma punição. Isso tá acontecendo absurdamente. Eu vejo isso em vários stories, vários pais vêm falar comigo de que olha, Bruna, eu tô tendo que fazer uma chantagem, eu tô tendo que fazer uma ameaça. Então essa é uma outra dica. Educação não se faz com ameaça, não se faz com castigo, porque a criança, ela não vai te respeitar, ela não vai te obedecer porque ela te respeita, ela vai te obedecer por medo. E isso é autoritarismo. Ela precisa entender que tem uma hierarquia. Papai, mamãe, né? E ela. Mas a partir do momento em que essa hierarquia usa do autoritarismo para poder convencer a criança a fazer algo, os pais estão errando aí. Tá? Eu falo errando porque quando uma pessoa ela é muito autoritária, e isso às vezes vem de criação de várias gerações, né? Ela não está se sentindo segura em expor suas fraquezas, em expor suas falhas, né? Em expor a verdade. E a criança, ela precisa disso. Se vocês querem filhos que assumam e que peçam desculpa quando eles erram, vocês precisam mostrar isso para eles. Se vocês querem filhos que quando eles errarem, eles olhem para aquele erro e comecem a ver que existem outras oportunidades de acertar, é importante vocês mostrarem isso pro filho de vocês. Porque senão vai ser uma criança que sempre vai crescer frustrada, e aí ela pode se tornar aquela famosa criança rebelde da escola que bate em todo mundo, ou aquela famosa criança retraída que não interage com ninguém.
E aí podem vir outras doenças, como transtorno de ansiedade, por exemplo, transtornos alimentares. A criança se enfia na comida porque ela não tem esse suporte por trás, né? Deixa eu ver aqui, vocês comentaram alguma coisa? Vocês têm dúvida, gente, sobre alguma coisa? Qual a dificuldade que vocês estão tendo com os filhotes de vocês? Comentem aí, deixa eu ver aqui. Gente, o vizinho continua lá. Ainda bem que eu vim aqui pra dentro, senão eu estava ferrada. Infelizmente, hoje está tudo acelerado, mas mesmo nesse tempo de pandemia, tem pais reclamando dos filhos. Pois é, gente. E aí, esse tempo de pandemia é um momento que está sendo difícil e diferente para todos nós, né? Então, ficar em casa o dia inteiro com uma criança que você não estava acostumado, até mesmo com o seu companheiro ou com a sua companheira que você não estava acostumado, isso vai requerer de você uma mudança de pensamento, uma mudança de postura, uma mudança de visão sobre essa relação. Tá? Isso vai fazer com que você se comporte de forma diferente, ou de uma forma positiva, ou de uma forma negativa. Né? Mas é importante isso ser revisto. E até para a criança, se ela não estava acostumada a ter pai, mãe, avó dentro de casa, isso para ela está sendo diferente. Né? Então é importante incluir a rotina. Aliás, a rotina ela deve ser incluída desde que o bebê nasce. Mas eu vi que muitos pais durante a quarentena, eles acabaram deixando a rotina de lado. Não, gente, a rotina ela precisa existir. Porém, devido à quarentena, ela pode ser ajustada. Tá? Ela pode ser modificada em algumas atividades do dia que ocorra com a criança para se adequar a esse momento em que a família está vivendo. Mas a rotina ela precisa existir e isso ajuda a criança a ter uma noção de até onde ela pode ir. É como se ela estivesse dentro de uma piscina e que ela tivesse bordas onde ela pode segurar. Quando não existe rotina, é como se ela tivesse uma piscina com borda infinita. Meu Deus, onde eu vou segurar, para onde eu vou? Ela vai ficar perdida, ela vai ficar ansiosa, ela pode vir a ter comportamentos mais agressivos, porque ela não tem onde segurar. Então, a rotina, ela ajuda a criança a ter essa borda para segurar. Então, nesse momento de quarentena, para vocês terem relações saudáveis dentro de casa, é importante a rotina. Além disso, de tudo que eu falei, do autoconhecimento, né, de olhar para a criança e perceber o momento da vida em que ela está, é importante esse momento de qualidade. Vocês podem fazer assim, olha, eu vou brincar 20 minutos com você. Vou sentar no chão do seu quarto e vou brincar 20 minutos com você. Do que você quiser brincar ali comigo. Como eu falei, deixe a criança ser ativa e você assume uma postura passiva. E quando você entrar nessa brincadeira com a criança, você avisa, daqui a 20 minutinhos a mamãe vai precisar trabalhar. Daqui a 20 minutos a mamãe vai precisar fazer o almoço. Daqui a 20 minutos a mamãe vai precisar arrumar a casa. Quando a mamãe terminar, eu venho e brinco mais um pouquinho com você, combinado? Elas podem reclamar um pouquinho, mas elas vão entender. Elas vão entender e elas vão se sentir amadas e seguras desses momentos de real qualidade que vocês passaram com elas. E aí, nesses momentos de brincadeira, em que as crianças ficam mais ativas e a gente mais passivo, a gente consegue ver na brincadeira o que a criança está pensando, o que a criança está sentindo, o que a criança está desejando. Você consegue realmente ler o seu filho. Você consegue realmente ver as emoções do seu filho. Tá? Que é isso que a gente até faz no consultório. Mas se os pais eles começarem a ficar atentos a isso, eles vão perceber também. Tá? Então, nesses momentos de quarentena, que tem muitas pessoas trabalhando em casa, é uma forma de vocês darem esse momento de qualidade para as crianças, elas ficarem menos ansiosas e elas perceberem de que vocês estão dando a ela essa atenção que ela necessita, esse amor, esse carinho e incluindo elas também no dia a dia. Além de tudo, gente, é importante as crianças participarem das atividades de casa, tá? Porque eu vejo muitos pais falando assim, Bruna,
Fulano não arruma nem a cama, fulano não guarda nem um sapato no armário, fulano não lava um copo. Gente, criar filho emocionalmente saudável é ensinar para a criança desde pequena que as atividades de casa, elas podem ser normal, né? E podem fazer parte do dia a dia delas de uma forma natural. Tá? E isso, quando é ensinado de uma forma leve, de uma forma divertida, quando vocês perceberem, a criança já está fazendo sem você pedir, inclusive. Você vai começar, por exemplo, a varrer a casa e ela vai pegar uma vassoura e vai começar a varrer junto com você. Você vai começar a limpar os móveis da casa, ela vai pegar um paninho e vai limpar junto com você. Tá? Mas isso precisa ser ensinado. Não adianta vocês ensinarem isso como uma forma de punição. Tá? Ela não vai entender que isso deve ser feito de uma forma natural, de uma forma leve. Tá? Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Deixa eu ver aqui. Que felicidade em ouvir uma colega de profissão falar tão bem de ansiedade infantil. Obrigada, Patrícia. Difícil ter paciência às vezes e convencer sem chantagear. Olha que sempre fui contra, mas funciona. Então, gente, quando você perde a paciência com seu filho e que você começa a gritar com seu filho, você só tá mostrando para ele de que você não tem maturidade emocional. Porque se a criança grita e você grita, você perdeu. Você perdeu. Então, se você tá vendo que a criança, ela tá gritando com você no nível, você pode virar pra ela e falar assim, não tô te escutando. Eu não tô entendendo o que você tá falando porque você tá gritando muito. Ela vai gritar mais alto. Então, eu não tô entendendo o que você tá falando porque você tá gritando muito. Tem que falar baixo pra mamãe entender. Né? Então, é essa forma de educar. E o que os pais fazem? A criança começa a gritar e o pai quer gritar mais alto que a criança. E aí fica uma disputa de hierarquia. Quando você entra nessa disputa com a criança não vai te respeitar. Tá? Ela precisa entender de que você precisa mudar o seu comportamento para que ela se acalme e mude o dela também. Porque ela não tem como controlar as emoções. E controlar as emoções é um papel do pai e da mãe ajudar a criança. Tá? Então, por exemplo, se você fala alguma coisa para a criança, olha só, você vai ter que parar de brincar porque agora a gente vai ter que tomar banho, vai ser uma guerra, né? A criança, ela vai começar a espernear, não, eu quero brincar, só mais um pouquinho, eu quero brincar, não quero tomar banho. Então, não é falar um não para a criança, mas você pode dar outras opções sem ter que chantagear, sem ter que dar castigo, por exemplo. Olha, que tal a gente brincar no banho? Já sei. Eu vou levar o Homem-Aranha pro banheiro e ele vai passar ali por uma tempestade de água e a gente vai ter que salvar ele no banho. O que você quer? Você quer levar o Homem-Aranha ou você quer levar o Batman? A criança, ela já vai desviar daquilo ali porque ela vai ter que escolher alguma coisa. Entendeu? E aí você já tá desviando a criança disso. E aí você não precisou ultrapassar a sua paciência, você não precisou gritar com a criança, você não precisou entrar numa guerra de disputa de poder com a criança. Tá? É só na hora você se perceber, peraí, tô perdendo a paciência, tô sentindo que eu vou elevar o tom de voz, então por que você tá gritando? Eu não tô escutando. Se você falar dessa forma, a mamãe não vai te entender, né? E vamos deixar a criança se acalmar. Quando ela se acalmar, você dá essa opção pra ela. Olha, agora a gente não tem mais como brincar, mas a gente tem como tomar um banho com o Batman, com o Homem-Aranha. Quem sabe eles vão passar por uma tempestade ali no chuveiro, né? O que a gente vai fazer? O que você acha? Você quer escolher quem? O Batman ou o Homem-Aranha? Você já deu uma opção de autonomia para a criança, porque ela vai ter que escolher entre o Batman e o Homem-Aranha, e você desviou o foco da criança, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E como reproduzem os acontecimentos do dia a dia. Sim, eles reproduzem muito, fala, atitude, eles observam. Crianças são grandes cientistas, elas observam e observam muito. Tudo que você está fazendo, elas observam e escutam. Tá? Por isso que eu falo, a verdade ela sempre deve ser dita, porque a criança, ela observa, ela escuta e ela vai internalizar aquilo que ela acha que ela entendeu. Então, se tá acontecendo uma coisa dentro de casa e ela entendeu outra, ela pode achar que a culpa é dela, por exemplo. Os pais estão se separando porque a culpa é dela.
Tá? E aí ela vai trazer isso para o comportamento dela, obviamente. Tá? Então, quando a verdade é dita para a criança, ela vai saber lidar com isso. Não subestimem a criança, gente, jamais. Tá? A criança ela tem capacidades que ninguém imagina. Mais alguma dúvida, gente? Outro dia eu fiz os 15 minutos de que você orientou e foi bem legal. Que bom, Aninha, e que bom que você tá dando esse retorno aqui pra gente, para as pessoas verem também. Gente, esses minutinhos fazem toda a diferença na vida da criança. Ainda mais quando ela é pequena, porque ela não tem noção de temporalidade. Então, 15 minutos para ela podem parecer uma hora, não é? Ela não tem essa noção. Mas o importante é você mostrar para ela que você fala e que você cumpre, que você vai, mas que você volta. Tá? E aí ela vai se sentindo segura, ela vai se sentindo confortável e aí ela vai aprendendo, inclusive, a brincar sozinha, que isso é fundamental para a criança. A criança ela precisa brincar sozinha. A criança ela precisa passar pelo ócio, tá? Para ela viver a frustração, para ela desenvolver a criatividade dela. Combinado? Mais alguma pergunta, gente? Como eu falei no começo da live, é um tema muito amplo, tá? Então, assim, eu ficaria aqui 3 horas com vocês falando sobre educação emocionalmente saudável. Então, eu trouxe de uma forma geral aqui para vocês, tá? Autoconhecimento, empatia, conhecer o momento em que a criança está vivendo, os minutinhos de qualidade, rotina, tá? Saber dizer o não para a criança e saber lidar com esse não, porque os pais falam não e não bancam o não, tá? Vocês precisam bancar essa postura, mas ao bancar essa postura é não entrar numa relação de poder com a criança, porque se vocês entrarem nessa relação, vocês já mostraram que já perderam. Tá, gente? Tem mais alguma dúvida aqui? Obrigada. Como abordar a birra na hora de comer? Novidade por aqui. A birra está sendo na hora de comer mesmo ou quando você vai colocar ela para comer? Tá? Primeiro, Rafa, a hora da refeição, ela precisa ser muito leve para a criança, sem ser forçada. Se ela não quer comer, ela não vai comer. E você não vai forçar. Porque quando ela tiver fome, ela vai pedir para comer, tá? Então, assim, não force. E uma outra coisa, comece a fazer com que ela tenha contato com os alimentos in natura. Então, por exemplo, a cenourinha, né? Mostra a cenourinha in natura para ela. Quando você chegar com as compras do mercado e já tiver tudo lavadinho, pede para ela te ajudar a guardar a cenourinha. Mostra o brócolis para ela, né? É importante a criança pegar na mão. Quando estiverem fazendo a comida, deixa ela ver, tem coisas que ela já pode participar, então já deixa ela participar, tá? Na hora de montar o pratinho, tudo separado, não misturem, entendeu? A criança precisa ver o que ela está comendo, arroz, feijão, franguinho e brócolis, por exemplo. Ah, eu não quero brócolis. Tudo bem, você não quer o brócolis, mas o brócolis vai continuar no prato, você come as outras coisas, tá? E se ela não quiser comer, tudo bem, tá? Você não vai entrar numa guerra com a criança, porque aí sim você vai estar colocando um trauma na criança em relação à comida. Na hora que ela tiver com fome, ela vai comer, tá? Mas tenta fazer essa questão da alimentação algo mais leve, né? Brincar com os alimentos, deixa ela com uma colherinha na mão, tá? E aí com a outra você pode ir dando, mas nunca coloque a colher dentro da boca dela, deixe ela vir no movimento. Quando ela vier no movimento, você coloca a colher. Mas nunca enfie a colher dentro da boca dela. E deixa ela com a colherinha ali também, né, fazendo o movimento dela. Não tem problema, é o que eu falei, né? Deixa a criança comer no tempo dela. A gente fica ali tentando fazer com que ela coma rápido. E não, ela tem um tempo dela, ela tem um tempo de mastigar, ela tem um tempo de saborear, de sentir a comida, tá? Ela tem um tempo de digerir que é diferente do nosso. Então, quando a gente aprende a respeitar isso, as crianças também tendem a ter uma relação melhor com a comida, tá? Então, vai fazendo aí essas brincadeiras, né? Fazendo ela ter mais contato com os alimentos, ainda mais que ela deve estar junto com o Arthur, né? Os dois juntos, então pode ser uma grande descoberta dos alimentos in natura,
Aí você pode fazer a cenourinha, a gente pode comer a cenourinha crua, a gente pode comer a cenourinha cozida, pode ter um purê de cenourinha, né? E sempre ir falando para a criança de uma forma positiva, de uma forma legal sobre o alimento. Se é um alimento que você não gosta, preste assim muita atenção para você não passar para a criança que você não gosta desse alimento, tá? Gente, é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês tiverem mais sugestões, né, sobre o que vocês estão passando, mandem para mim, que a gente faz uma outra live sobre isso. É um tema que eu amo falar. Eu poderia falar desde o desenvolvimento do bebê até a adolescência, cada fase, tá? Eu ficaria aqui horas com vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me falarem, tá? Um beijo, e semana que vem temos live de novo, vou postar aqui o tema pra vocês. E amanhã eu vou continuar falando sobre ansiedade infantil no Instagram de Mães de 3+1, tá bom? Beijos e até a próxima, gente. Tchau!